Bom dia, meu povo, a paz do Senhor Jesus. Não entrei mais para fazer vídeo, não gravei mais vídeo, né? Tirando os vídeos dos meus animais, né? Tenho postado muitos vídeos dos meus animais que eu gosto, né? Eu crio muitos bichinhos, mas eu não entrei para falar da vida de meus animais, né, gente? Eu entrei para falar da palavra. Meu povo, a paz do Senhor. Me apresento de novo mais uma vez, sou Maria da Luz, né? Como a gente crê na palavra, entendeu? Como a gente ora, que a gente busca o Senhor de dentro do nosso coração, Ele faz o milagre acontecer. Passei desde o mês de agosto, adoeci antes do mês de agosto, peguei uma virose, tive meio ruim. Aí, como deu agora esse mês, agora quase entrada nesse mês, no final do mês de agosto, eu a piorei, tive mole, mas sempre confiante em Jesus, sempre entregando a minha vida na mão dele, sempre pedindo ele proteção, sempre pedindo ele para me abençoar, me proteger e me guardar, entendeu? Eu pedi para Deus que ele é tão bom, ele é tão maravilhoso, tudo que nós pedimos a ele, ele dá, mas como a gente pede com fé. Muitas vezes as pessoas dizem assim, mas fulano vê tanta coisa, Deus fala tanto com essa pessoa, mas dentro do nosso coração, como a gente está realmente em comunhão com Deus, Ele é nosso amigo, Ele nos abençoa, Ele nos protege, Ele nos guarda, Ele nos livra, Ele macia nossa cama como nós estamos, no nosso leito como nós estamos doentes, Ele nos dá força, Ele é o nosso amigo, nele nós podemos confiar de verdade e podemos entregar nossa vida nas mãos dele. E eu falo a você que como nós entrega totalmente a nossa vida na mão do Senhor, né? Ele responde. Ele responde, né? Ele diz que como nós pedimos, ele dá. Como ele não é o inimigo para entrar na sua casa sem bater na porta. O inimigo, ele é sujo, ele é imundo, é nojento. Ele entra dentro da sua casa sem pedir permissão. Jesus, para entrar na sua casa, ele bate na porta primeiro. Se você abrir, ele entra. Ele não entra igual gaiato. Ele só entra se você der lugar para ele. Se realmente você abrir o seu coração para falar com ele. Esse é o nosso Jesus. Ele é o Deus de Israel. Deus de Jacó, Isaac e Abraão. O Deus de Moisés que abriu o mar vermelho para o seu povo passar. Como o faraó queria acabar com o povo do Senhor. E ele abriu o mar vermelho, tocou com o seu cajado no mar vermelho e seu povo passou. Ele ainda continua sendo o mesmo. Ele é aquele Deus de Elias, o Deus de Naamã, que curou Naamã das lepras. Mandou ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Não é isso? Esse é aquele mesmo Deus. Nosso Deus, ele nunca muda. Somos nós que mudamos cada dia mais. Cada dia mais está à volta do Senhor. Cada dia mais as pessoas têm mudado. Muitas vezes a gente tem endurecido o nosso coração. Muitas vezes nós não temos tempo para ler a Bíblia, né? Nós não temos tempo, nós só procuramos Jesus, como muitas vezes a pessoa está doente, como está no leito de doença lá no hospital. Muitas vezes a gente, é nesse momento que a gente lembra de Jesus, porque isso também no começo que eu estava me congregando, foi isso que eu entrei na palavra de Deus. Eu não servi Jesus de qualquer jeito. Para mim servir a Jesus eu vim com dor, né? Eu tive que ficar 3 anos correndo em médico em médico. E faltei pouco para morrer, né? Uma aliança que você faz com Deus, minhas amigas, meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs, não podemos quebrar. Uma aliança com Deus é uma aliança com Deus. Muitas vezes acontece tanta coisa na sua vida e você não sabe por qual motivo. Você tem que sentar numa cadeira, você tem que pensar se você fez realmente uma aliança com Deus. Suma a aliança que você fez com Deus. Se você fez um voto com Deus
de ser dizimista na casa do Senhor, soma aquele voto com Deus. Ser ofertante e ser dizimista. Porque Deus, ele não é brincadeira. Ele é amor, mas ele é justiça. E como a mão do Senhor pesa e dói. Eu sou testemunha viva. Ninguém nunca deve querer baganhar com Deus. Porque você perde. Daniel, abaixa um pouco a TV, meu amor. Então, você nunca deve baganhar com Deus, porque você não ganha, você só perde. Com Deus, ninguém baganha. E não pense você que você esconde algo de Deus, porque Deus disse na palavra dele: o que está oculto, ele revela. O que está bem escondido, ele revela. Ele busca lá debaixo do tapete. Então, não estou falando isso para dizer que eu sou a tal, eu sou a santa, não. Eu ainda preciso muito ainda me render aos pés do Senhor. Eu sou como qualquer outra pessoa normal, mas é porque eu já apanhei. Eu já sofri. Tudo que você já pensar na sua vida, eu já passei. Eu morei 9 anos num lugar que eu ia para a igreja, eu fazia uma aliança com Deus, como chegar na minha casa eu brincava com ele. Eu ia dançar, eu ia me rebolar e me esquecia que eu tinha um compromisso com Deus. Eu só me lembrava de Deus como eu estava lá dentro do hospital, tomando injeção nas veias, tomando remédio nas veias. E muitas vezes, como nós passamos por tudo aquilo, nós temos que arrumar um culpado ou uma culpada para pagar por nossos erros. Isso que é o mais difícil na nossa vida, que nós não reconhecemos nossos erros. Nós não conseguimos ver os nossos erros, mas sim nós conseguimos ver os erros dos outros, mas o nosso nós não conseguimos enxergar. Então nós temos que encontrar um culpado ou uma culpada para sumir o lugar daquilo que está acontecendo na nossa vida. Se tem briga dentro da minha casa, se tem contenda dentro da minha casa, eu vou arrumar um culpado para mim colocar em cima do que está acontecendo dentro da minha casa. Mas eu não vou me corrigir que eu estou sendo errada. Eu estou precisando de conserto. Mas eu tenho que arrumar um culpado. Eu tenho que arrumar um culpado ou uma culpada para assumir aquele meu erro. E assim Jesus disse que assim não é do jeito que nós pensamos. Mas nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é a verdade. Ele é a verdade. Nós não podemos culpar os nossos erros jogando em cima de ninguém. Nós temos que assumir os nossos erros. Aonde nós estamos errando, nós temos que buscar o reconhecimento. É aqui, é na Bíblia, é sentando numa cadeira e lendo a palavra de Deus e procurando um pastor, uma pastora, para nos explicar por que nós estamos passando aquilo. Gente, porque o inimigo, ele engana. O inimigo, ele pode dar um A, ele pode dar um B, ele pode dar um C, e você está culpando uma pessoa que não tem culpa de nada, para assumir o seu erro. O inimigo, ele é assim. Ele pode chegar para mim e dizer assim: olha, Francisco, ou Raimunda, ou José, tu é errado. Eu vou caluniar você. Eu vou acabar com o teu nome, porque tudo que está acontecendo é por causa de ti. Mas a palavra do Senhor Jesus diz que nós temos que procurar o nosso ego, porque nós temos que corrigir aonde nós estamos errando. Em qual ponto que nós temos errado. Porque Ele é amor. Jesus diz que quer que nós ame o próximo, quer que nós amemos as pessoas, quer que as pessoas sintam o amor. Porque Deus, Ele nos amou. Ele nos amou de tal maneira que Ele deu a vida dEle na cruz por a nossa vida. Ele comprou nossa vida, dando a dEle na cruz. Então, Ele disse que Ele quer o povo unido. Ele quer o povo amando uns aos outros, estirando a mão para um aos outros. Jesus, Ele não quer povo com contenda, com briga, com confusão, mas Deus quer amar cada um de nós. E cada um de nós tem um chamado diferente. O meu é diferente, o teu é diferente.
Cada um de nós tem um chamado. Cada um de nós tem um modo de amar diferente. Eu sou um pouco estressada. Tem gente mais estressada do que eu. Essa palavra. Então, Jesus disse que nós temos que amar cada um diferente. Porque cada um é um modo de ser. Cada um é um modo de agir. Tem um mais estressado, né? Então, se nós buscar a palavra de Deus cada dia mais, que nós buscando a palavra de Deus, reconhecer a palavra, abrir o nosso coração para a palavra, Ele vai reconhecer que nós sempre estamos presentes. Não adianta nós estar em cima do muro, porque uma hora a gente pode cair de cima do muro. E como a gente cai de cima do muro, que a gente quebra um braço, a gente já quer achar logo o culpado. Ou uma culpada, para jogar a culpa em cima daquela pessoa que não tem nada a ver com o acidente que aconteceu. Né? Então, como a gente é cobrado de Deus, eu fui cobrada do Senhor, porque eu prometi a Ele que eu ia servir a Ele. Meu filho estava morto nos meus braços, eu fui lá para Deus, prometi para Deus que eu ia servir a Ele. Eu fiz uma aliança com Ele, se Ele trouxesse meu filho de volta, eu ia procurar uma igreja, eu ia me congregar, eu ia ganhar alma para Ele. Mas como meu filho ficou bom, eu esqueci que meu filho passou por aquilo. Meu filho passou, como ele estava pequeno, ele só andava no médico. Muitas vezes, do nada ele adoecia. Do nada ele ficava mole, do nada tinha que correr pro médico com ele, voando com ele, porque ele ficava mole mesmo, que parecia que ele estava morto. E uma vez ele chegou até falecer, bem dizer, nas minhas mãos. E eu não consegui segurar ele nas minhas mãos. E naquele momento que eu vi que meu filho estava morto, eu entreguei a vizinha. Entreguei a vizinha a ele. E eu tenho um testemunho que eu tô falando. Meu filho de 14 anos também pegou ele na mão. Uma comadre minha que mora que eu chamo ela de comadre, né? Mas ela não é comadre, né? É só amiga, né? Ela mora em Brasília. Pegou ele na mão. Foi ela que salvou a vida do meu filho. Ela não, Deus salvou a vida do meu filho através dela. Porque ela teve que fazer respiração a boca no nariz dele, porque ele, né? Senão ele não conseguia respirar. Mas como meu filho ficou bom, eu me esqueci que eu tinha um compromisso com Jesus, que eu tinha um compromisso que eu tinha que procurar uma igreja para me congregar. Eu fui ouvir música do mundo, meu marido comprou um som e nesse som eu colocava, eu dançava, eu brincava. E a minha vizinha dizia assim, eu ia para a igreja hoje, como dava no outro dia, ela dizia assim, Dona Maria, lá da janela dela. Eu digo, oi, Dona Maria, tudo bem? Ela, e aí, como foi o culto, minha irmã? Foi bom? Foi maravilhoso. Mas ela querendo quase dizer pra mim assim, você é crente, você é para a igreja, mas como você tá na igreja, você tá ouvindo a palavra de Deus. Como você chega na tua casa, tu tá ouvindo a música do mundo, você rebolando, dançando, você quebrando toda. Quase falando, bem dizer, te estamparam na minha cara, né? E eu sem entender nada, né? Eu só vim entender como eu passei 3 anos com um câncer, comendo meu útero. Um câncer que eu chorava dia e noite, médico nenhum conseguia descobrir que doença eu tinha. Por causa de tanto compromisso que eu tinha feito com Jesus, de tanta aliança que eu tinha feito com Jesus, tudo eu já tinha passado. Mas como eu não queria abrir meus olhos, não queria enxergar tudo aquilo, teve que acontecer comigo. E naquele momento eu estava dando conselho para uma amiga que estava passando por tudo aquilo e eu não sabia que eu estava com aquilo. E ela terminou falecendo. E aí tá aí a doença em cima de mim. Aí tá aí, eu chorando dia e noite. Eu chorava que eu gritava de dor, com dor de cólica em cima de uma cama, sem eu saber o que eu tinha. Qual era o motivo, por que eu tava passando por aquilo. Eu comecei a culpar coisa que fizeram pra mim, fizeram algo pra me matar, fizeram algo pra me destruir, foi a vizinha, foi fulano, foi cigano. Fez tudo isso pra acabar com a minha vida. E na hora não era. Era a mão de Deus
por causa de muito assumir aliança com Deus, por tudo que eu passei, vi meu filho sofrendo, passando por tudo aquilo, e eu assumi uma aliança com Deus, e eu prometi a Ele que eu ia servir a Ele. E na hora eu virei, como meu filho ficou bom, eu fui e virei as costas para Deus. Me esqueci de tudo aquilo que tinha acontecido na vida do meu filho. Então Deus disse assim, pois é agora que eu vou cobrar de ti. Cada centavo, cada segundo que tu prometeu para mim. Naquele momento que eu estava no hospital contigo e teu filho. Tu prometeu, mas tu tem que sumir. Então não culpe ninguém. Não culpe ninguém por os seus erros. Não culpa ninguém por o que você promete a Deus. Culpe você mesmo. Não coloque um errado por os seus erros. Não coloque um inocente para pagar o preço que você tem que pagar. Se você tem um preço, uma cruz para carregar, carregue sua cruz você mesmo. E procura onde está o seu erro. Não procure alguém, como eu fiz, eu acusava um, acusava outro. Fizeram para me matar, fizeram para destruir minha vida, fizeram para acabar comigo. Eu vou acabar, eu vou orar, eu vou pedir para Deus. Não faça isso, não faça. Porque eu aprendi com Deus. Deus diz que como Ele cobra, se você promete, você tem que cumprir. Nem que você faça qualquer coisa, mas você tem que cumprir. Porque com Deus não é baganha, com Deus não é mentira. Com Deus é coisa séria. Com Satanás você brinca. Com Satanás você usa um satanasoso, amanhã tu faz uma cor diferente, o Satanás tá achando bonito, tá achando bom, tá te aplaudindo. Mas como é com Deus, o negócio é bem baixo. Com Deus, o negócio é bem baixo. Não é querendo dizer que Deus é justiça, Deus é amor. Mas se prometeu, cumpre. Não faça igual eu, que eu paguei um preço muito alto. Passei 3 anos sofrendo, 3 anos sofrendo, tomei bolsa de sangue. Em cima de uma cama. Eu não conseguia fazer comida, eu não conseguia fazer nada. Eu sou testemunha viva do que eu tô falando. Nunca diga para Deus que você vai fazer que você já não pode cumprir. Diga para Deus que você vai fazer, mas você cumprindo com o que você vai fazer. E não procure culpado para pagar os seus erros, nem os seus defeitos, não. Procure orar mais. Procure buscar mais a Deus. Procura conhecer mais a Bíblia Sagrada, porque ela te ensina tudo. Você tem uma Bíblia em casa, vá ler. Procure cada página da Bíblia, onde é que eu estou errando, qual o meu defeito, por que que eu tenho que passar por isso, minha família. A minha mãe quase perde meu irmão. O meu irmão quebrou a cabeça de um acidente. A minha mãe não foi procurar culpado. Minha mãe não foi procurar fazer mal a ninguém. A minha mãe se ajoelhou no chão e orava. O meu irmão, o médico disse, olha, vai chegar teu filho tá desse estado aí, mas se chegar um mais pior do que ele, teu filho vai ficar e eu vou operar o que tá mais pior do que o teu filho. A minha mãe entrou para dentro do banheiro no hospital e se ajoelhou e pediu para Deus. E naquele momento, Deus estava dando força para minha mãe. Porque minha mãe... ela não sabia de onde ela buscar a força. Ela buscou a força em Deus. Meu irmão estava valido de sangue, banhado de sangue. E ela tinha que ter força para cuidar dele. E a cabeça dele estava aberta. Quebrou mesmo, que ficou mesmo... saiu até o miolo para fora, uma parte da massa, né? Da cabeça dele saiu para fora. Só fizeram enrolar ele e a cabeça dele num pano e ele banhado de sangue. E o médico ainda falou isso pra ela. Se chegar um pior do que o teu filho, nós vamos operar. O que tá pior do que o teu filho vai ficar aí. E naquele momento, minha mãe sabia que o meu irmão ia morrer. Mas ela não foi procurar um culpado. Ela não foi procurar botar aqui defeito em José, Maria, João, Bernardo. Não. Ela foi se ajoelhar dentro do banheiro. Chegou dentro do banheiro, ela orou. E ela chorou todas as lágrimas dos olhos dela dentro do banheiro. E disse para Deus, Senhor, não deixe meu filho morrer. Não deixa meu filho morrer. Salva a vida do meu filho. Salve a vida do meu filho, Senhor. Porque eu já te servi e vou te servir muito mais.
E naquele momento, o médico veio buscar o meu irmão. Ainda falou para minha mãe, ó, para operar teu filho, nós temos que passar 3 dias fazendo limpeza na cabeça do teu filho, porque tá cheio de terra. Porque ele caiu na pedra, né? E era cheio de pissarra, areia, né? Então aquele corte tava cheio de areia. Aí a minha mãe teve que passar os dias tudo em que a minha mãe passou. A mãe passou 1 mês no hospital, foi 1 mês de oração. Minha mãe não comia quase nada. Era só jejuando e orando, só jejuando e orando para Deus trazer o meu irmão de volta. E Deus trouxe meu irmão e hoje meu irmão tá lá, para a honra e a glória do Senhor. Com 3 dias que meu irmão tava lá, que eles fizeram a limpeza, foi que eles foram operar a cabeça do meu irmão. Operar a cabeça do meu irmão. A cabeça dele tava inchada. Aí como deu com 3 dias, meu irmão tava lá dentro do hospital com a cabeça inchada, a enfermeira entrou dentro do hospital e falou pra minha mãe desse jeito, só tava ela, mas meu irmão, para aí, tem algo errado aqui. A minha mãe disse assim, o que tá errado? Só tá eu aqui dentro desse hospital. E ela, para aí, não, dona Maria, tem algo errado aqui dentro desse hospital. Esse testemunho é da minha mãe, viu? Aí a minha mãe disse assim, mas o que tá errado? Aqui foi a mão do Senhor, foi Jesus que fez esse milagre na cabeça desse menino. Porque a cabeça dele estava tão inchada e agora a cabeça desse menino está desinchada. Foi a mão do Senhor. Para você ver como Deus faz milagre, como você chora, como você se humilha aos pés dele, como você pede para Deus curar você, ele cura, né? Como Deus fez esse milagre na minha vida e fez esse milagre na vida da minha mãe, Ele pode fazer na tua vida. Ele pode cuidar de ti, Ele pode cuidar da tua casa, da tua família. Ele pode cuidar. Ele pode te livrar de qualquer coisa que tu passar, basta tu pedir para Ele. E não procure culpado. Se culpe você mesmo, muitas vezes por os seus erros. Muitas vezes você ter feito o erro e não consegue culpar você mesmo dentro do teu coração. Se tu corrigir o teu erro, tu vai achar que tem um erro dentro de você. Não procure culpado para pagar o seu erro. Mas culpe você mesmo. E peça para Deus, Senhor, eu quero mudar. Se eu minto, Senhor, a partir de hoje eu não minto mais. Se eu furtava, Senhor, a partir de hoje eu não furto mais. Eu vou ser fiel a Ti. Porque Deus diz que como nós morremos para o mundo, é para nós servir a Ele. De corpo e alma. Tudo que nós fazíamos, nós temos que deixar para trás. E Deus diz assim, tem como tu entrar no ventre da tua mãe e tu nascer de novo? Se tu não morrer? Agora eu te pergunto, um cego pode guiar outro? Eu estou coberto de problema na minha vida. Aí chega um pior do que eu, ele vai poder me guiar? Não, não pode. Um cego, ele não pode guiar outro. Para um cego guiar outro, não tem como. É mesmo uma roupa velha. Você pega uma roupa velha. Eu tô com a blusa velha. Minha blusa tá rasgada. Eu vou lá na loja, eu compro um pano novo. Compro um corte de pano. Vou tirar um pedaço daquele pano pra me botar na minha blusa velha. Tem como eu botar um remendo velho na blusa... Tem como eu botar um remendo novo na blusa velha? Será que vai ficar bonito? Um pano muito bonito com a blusa velha? Nunca. Tem como. É por isso que nós temos que se render ao Senhor. Nós temos que conhecer o que está escrito na Bíblia. O que Jesus fala sobre a palavra de João Batista? Foi batizado, que batizou até Jesus naquele momento no Rio Jordão. E a pomba desceu, assentou no ombro de Jesus. Né? Tem como o Daniel jejuava, orava 3 vezes ao dia. E pegaram o Daniel, jogaram dentro da cova dos leões. E Jesus foi e fechou a boca dos leões para não comer Daniel. E Daniel dormiu. E Jesus disse assim, Daniel, deita em cima dos leões e dorme. Os leões não vão te comer, Daniel. E o Daniel deitou e dormiu. Como deu no outro dia, o rei estava. Daniel, teu Deus te salvou, Daniel. Daniel, rei, eu tô vivo, rei. Quem pagou o preço? Pois quem a condenaram, Daniel, foi jogado dentro da cova dos leões e os leões devoraram.
Assim somos nós, se nós não mudar os nossos erros, nós não mudar os nossos atos. Nós não mudar os nossos atos. Nós não mudar. Nós tem que mudar. Nós não podemos mudar, velho. Que nós queremos fazer alguma coisa, nós novo. Ainda com vida, porque depois que morre não tem mais jeito. Depois que você tá velho, que você morre. Se você não se arrepender dos seus pecados agora, né? Se você não se arrepender dos seus pecados agora, não tem como. Então você tem que se arrepender dos seus pecados vivo e novo, que dá tempo você mudar. Né? Daniel, tira o valente daqui, Daniel. E é isso que eu digo a vocês, gente. Hoje eu amanheci hoje inspirada nessa palavra. Porque eu li a Bíblia. Eu estava lendo a palavra de Deus. E deu vontade de eu falar do amor do Senhor Jesus. Do que Deus faz na vida de uma pessoa. Do que Deus protege o que Ele ama. E nós amar as pessoas. Mas é amor verdadeiro. Não é aquele amor falso. Que mal que sai de lá. Gente, aqui pra pregar a palavra de Deus é meio complicado. É cachorro pra um lado, é gato, é cachorro, é pinta, é... Menina, é tanta coisa, só Jesus na causa. Pois é, gente. Tem como, gente. Não é isso? Então nós temos que amar as pessoas de verdade. Porque o nosso Deus amou nós de verdade. Não adianta eu amar você hoje, chegar pra você, eu abraçar você, cheirar você, como eu sair, virar as costas pra você e meter o pau em você. Não adianta. Porque muitas vezes as pessoas dizem assim, mas a pessoa não tá vendo. Mas os nossos olhos de fogo, que é Jesus Cristo, Ele vê tudo. Ele vê tudo. O Espírito Santo, Ele fala. Ele fala, Ele não deixa nada passar que você não deve saber. Ele disse assim, até o fio do teu cabelo, como ele cair no chão, Ele sabe. Então ame as pessoas de verdade. Ame as pessoas de verdade, como você queria ser amado. Abrace com todo o seu coração. Mas entregue totalmente confiança às pessoas. E procure aonde está o erro, mas em você. Procura mudar. Procura ser diferente. Porque se nós plantar, nós colhemos. Então, se nós vamos plantar um fruto podre, tu acha que tu não vai colher aquele fruto podre que tu tá plantando? Claro que tu vai colher. Tu vai botar o quê? O teu fruto podre em cima de uma pessoa que não tem culpa, vai acusar uma pessoa que não faz nada contigo. Se você planta, você vai colher. Vai ser da pior maneira. Se você colher, se você plantar uma fruta boa, plantar um fruto e o fruto é bom, você vai colher aquela fruta boa. Vai poder colher e dividir com sua família, porque a fruta é boa. Mas se você plantar fruto ruim aqui em cima da terra, você vai ter que colher, meu amigo. Não tem pra onde correr. Não tem. Tá plantando. Quem planta tem que colher. Mas se você plantar bom, você vai colher coisas boas. Se você chegar assim, olha, você... Deus te abençoe, Deus te protege, Deus te guarda. Mas se você sair daqui, mas aqui fulano tá ali, não presta. Ou minha irmã, aquela fulano tá ali, é uma fofoqueira de primeiro. Ou mulherzinha impossível. Eu não vou com a cara daquela mulher, não vou com a cara do José, não vou com a cara do João. Eu tenho um nojo da cara daquela pessoa. Ali tu já tá tramando 1000 coisas no teu coração. E muitas vezes a pessoa não tem nem um pingo de raiva de ti. Mas só porque tu falou, Satanás já habitou no teu coração. Não. Não, vamos fazer algo para destruir a vida do José. Bora trabalhar contra a vida do José, bora trabalhar contra a vida do João. Porque eu não vou com a cara dele, não. Tem algo naquela pessoa que não me agrada. A primeira coisa que a pessoa diz logo é isso. Tem algo naquela pessoa que não me agrada. A cara daquela pessoa, eu não vou com a cara dela. Não gosto daquela mulher. Aí o Satanás diz assim, é assim mesmo. Aí o Satanás diz assim... Vai, bora lá, trabalhar contra a vida dela, bora. Mas só porque esqueceu que nosso Jesus Cristo lá de cima tá vendo. Ele diz assim, tu pode trabalhar contra a vida dos seus irmãos dia e noite, mas se ele tiver um erro, ele desce a sepultura. Mas se ele não tiver, tu vai colher o teu fruto que tu tá plantando.
E colhe, gente. E colhe da pior maneira, gente. Colhe da pior maneira. Porque eu não vou dizer, mas tem alguém que fez isso e se arrependeu até a morte. Ainda hoje está arrependido e não é daqui não, é de outro lugar. Essa senhora, ela não fazia nada contra a vida dela. Mas ela tomou uma raiva da senhora tão grande que ela aprontava dia e noite contra a senhora. Botava até a filha dela para aprontar contra a senhora. Mas ela colheu o fruto podre que ela plantou, ela teve que colher para todo mundo ver, gente. E foi da pior maneira. Por isso, nunca faça mal a ninguém para você não colher depois. Peça perdão. E peça para Deus lhe abençoar e lhe ajudar a perdoar. E amar aquela pessoa, amar de verdade. E não guardar um pingo de raiva daquela pessoa. Porque Deus ama a gente. Deus ama. Deus cuida, Deus ama, Deus zela. E Deus não quer nós brigando igual cachorro. Deus quer nós amando um aos outros. Assim que a palavra de Deus ensina. Ame um aos outros. Mas ame de coração. Não adianta amar da boca para fora, não. Mas ame de coração. E se você vai para a igreja, pede para Deus proteger aquela pessoa. Entregue na mão do Senhor. Ore por a vida daquela pessoa. Peça, Senhor, guarda, protege. Não deixe nenhum mal tocar. É assim que a gente tem que pedir. É assim que a gente tem que fazer. Porque a obra de Deus, só tu querer raiva as pessoas e não orar para as pessoas, não adianta. Não adianta. Que assim como eu peço para minha mãe, para meus irmãos, eu tenho que pedir para aquelas pessoas que estão bem precisando, mesmo que elas não estão dentro da igreja, mas elas muitas vezes ouvem a palavra de Deus. Através de ouvir, ou por o rádio, ou por a igreja, mesmo que ela não esteja lá, mas ela está ouvindo. Ela sabe que Deus protege. Se nós entregamos na mão do Senhor, Deus ele vai trabalhar na vida daquela pessoa. Porque eu era do mundo. Eu era do mundo. Deus me tirou do mundo para me trazer, para me servir o Senhor. Assim são eles também, que precisam reconhecer a palavra de Deus. E para conhecer a palavra de Deus vai ser através de nossa boca, da nossa vida. Como esse testemunho da minha mãe, como o meu testemunho que tenho aí no YouTube. Tenho vários testemunhos, gente, aí. De tudo que eu já enfrentei, mais coisa eu tenho para falar sobre nosso Deus, tão lindo, tão maravilhoso. Oh, Deus maravilhoso, esse Deus de Abraão, do pai Abraão, Deus de Israel, Deus de José, né? José foi vendido como escravo por os próprios irmãos dele. O inimigo não estava na rua, o inimigo não estava em casa vizinha, não. O inimigo estava dentro da casa dele. Comia e almoçava na mesa dele, junto com ele e dormia. O inimigo não estava na rua, né? Mas no piscar de olho, eles jogaram José dentro do poço e venderam como escravo. E o José foi o quê? Depois eu falo pra vocês, tá bom? Ajuda aí, gente, no sininho, tá? Não sei se vocês... Mas eu não tô falando do que vem da minha boca, viu? Eu tô falando do que eu leio a Bíblia, do que eu tenho aprendido na palavra de Deus. Mas para mim chegar, gente, eu tive que entrar em depressão. Eu passei por tantas as coisas na minha vida. Depressão, tive que tomar remédio. Fiquei depressiva. Não tive a ajuda de ninguém, só tenho a ajuda de 2 pessoas na minha vida. Como eu fiquei assim. Viu? Eu passei por várias coisas na minha vida. Nos momentos que eu mais pensei que eu ia ter apoio, era de dentro da igreja. Foi naqueles momentos que viraram as costas para mim. Viraram as costas para mim. Eu fiquei tomando remédio controlado. Eu fiquei depressiva. Eu entrei em pânico. Tive a ajuda de 2 irmãs, que ainda hoje elas me ajudam. Mas eu não tive apoio de ninguém. Da minha mãe. Minha mãe orava por mim. Muitas vezes a gente pensa que o nosso pastor, a nossa pastora, na família, que nós pensamos que nosso pastor é que vão dar o apoio na hora que a gente mais precisa. Não pense nisso, gente. E não fique com a raiva deles, que muitas vezes não sabe de nada. Mas ame.
e perdoe. Isso já aconteceu 2 vezes comigo. Como eu estava com câncer, viraram as costas para mim, de dentro da igreja. Como eu tive agora com depressão, tive que tomar remédio controlado, viraram as costas para mim. Não me perguntaram o que eu estava passando, mas a minha cabeça ficava tão confundida, passava tanta coisa na minha cabeça. E só quem tem depressão sabe do que eu estou falando. Para mim me livrar dos remédios foi uma luta. Eu tive que me trancar dentro do meu quarto. Eu tomava remédio, e eu me trancava, e eu orava, e eu chorava, e eu maldizia, e eu pedia ajuda pastor, e pedia, ligava para fora, e mandava mensagem para um, mandava mensagem para outro, e eles oravam por mim, sem me conhecer. Eles oravam. Mandaram até óleo ungido para mim. Eles mandaram. Mas eu não tinha apoio de filho, de marido, de ninguém, nem de pastor, nem de pastora nenhuma. Não adianta eu chegar... A palavra de Deus diz que nós temos que falar a verdade. Não adianta eu chegar para você aqui dizer que eu achei ajuda. Achei ajuda de 2 irmãs. 2 irmãs da igreja. E eu agradeço a Deus. Essas mulheres nunca me abandonaram. Ainda hoje estão comigo. Entendeu? Mas eu parei de tomar o remédio. Graças a meu bom Deus. Eu parei. E eu me trancava dentro do meu quarto. E naquele momento que eu estava trancada dentro do meu quarto, passava várias coisas na minha cabeça. E eu já sendo serva de Deus. E eu acho que vai fazer 1 ano agora. Acho que não tá nem com 1 ano, não. Desde o ano passado. Mas Deus é bom. Deus é maravilhoso. Deus sabe o que faz. E Ele me tirou. Até o remédio que eu estava tomando controlado, Ele me tirou. Mas de ter a caixa ainda tenho. Mas ainda falta fazer cirurgia dos meus rins. Tenho um cálculo renal. Problema no fígado, problema na coxa. Não posso trabalhar. Não tenho força para trabalhar. Meus braços ficam nesse estado aqui, ó. Que vocês estão vendo, ó. Isso aqui tudo inchado, ó. Não tenho ajuda, não tenho benefício de ninguém. Só tenho a palavra de Deus na minha vida. Só Ele. Entendeu? Esse Deus é lindo. Ele é tremendo, gente. E eu agradeço, Senhor. Todos os dias, gente. Eu agradeço a Ele. Por Ele ser tão bom comigo. E Ele pode ser tão bom contigo como tu abre teu coração para Ele. Que tu toma remédio controlado. Pense 2 vezes. Senta numa cadeira. Vai ler a Bíblia, mas lê totalmente a Bíblia, gente. Começa a ler a palavra. Gente, o remédio controlado, para quem tem problema de aflição, quem tem problema de depressão, é depressiva, é nervosa, passa por tudo aquilo. Senta numa mesa, pega uma cadeira, te senta. Pega a página da Bíblia, começa a ler todos os dias 1 versículo por dia. 1 versículo por dia. Começa a fazer voto com Jesus. Começa a buscar profundamente nele. No Senhor. Abre teu coração para Deus. Chora nos pés do Senhor. Te humilha para Ele. E diz, Senhor, me cura, Senhor, porque eu sou o médico dos médicos. Não me deixe ficar tomando remédio controlado. Porque eu tomava, gente. Eu vou mentir. Eu tenho até a caixa dele ali dentro ainda. Era fraco, mas eu tomava. Entendeu? Eu tomava. Eu não tô falando da vida de seu ninguém, não. Eu tô falando da minha vida. Mas Ele cura. Ele te cura. Se tu for buscar Ele. Se tu tirar um dia de domingo, já que tu não quer ser crente, para procurar a igreja. Pede um pastor para orar por ti. Orar dentro da tua casa. Faz um culto dentro da tua casa. Mesmo que tu não seja crente. Leva um pastor. Leva para dentro da tua casa e diz assim, pastor, faz um culto na minha casa, pastor. Porque tudo tá dando errado na minha vida. Eu faço uma coisa, dá diferente. Eu faço outra coisa, dá diferente, pastor. É um reboliço tão grande dentro da minha casa. Eu não sei o que tá acontecendo. Eu pego uma coisa e desaparece. Pastor, me ajuda. Faz um culto na minha casa. Gente, fazer um culto dentro de uma casa.
Eu tenho certeza que qualquer pastor faz para ti. Não precisa tu estar dentro da igreja, não. Não precisa tu ser crente, não. Se tu pedir de coração, até Deus vai te ouvir. Não precisa tu ser crente. Muitas vezes o problema está dentro da tua casa e tu não consegue enxergar. E o problema quando está dentro da nossa casa é porque alguma brecha aberta dentro da nossa casa tem. E só ele, o pastor, só o homem de Deus pode ungir a nossa casa. É só ele. Então, eu sei o que você é, mas se você não for crente, faça isso. E lê mais a Bíblia. Te entrega mais a Deus. Só ele salva a vida, só ele protege, só ele guarda a vida. Só ele. Não tem outro Deus se não for ele. É essa palavra que eu deixo a vocês. Por que eu falo isso? Porque Deus tem livrado a minha família. O meu esposo passou por um acidente tão grande. Passou mais de um mês em casa. Não podia trabalhar. Levou um acidente. E naquele momento que eu recebi aquela notícia ali, pra mim foi assim um desastre. Uma coisa ruim, porque eu não via meu esposo. Eu não conseguia ver meu esposo, só via por a boca dos outros. Não se preocupe não, que ele tá bem, não se preocupe não, e nada desse homem aparecer em casa. E eu comecei a me desesperar, eu comecei a louvar a Deus, comecei a cantar pra Deus. Mas eu não fui procurar um culpado. Não, eu vou procurar um culpado, eu vou procurar um culpado pra botar aquela acusação em cima daquela pessoa, não. Eu entrei no meu quarto, fui drobar o meu joelho e fui orar pra Deus. Fui entregar meu marido nas mãos de Deus. Eu entrego meus filhos nas mãos do Senhor. É assim que a gente tem que fazer. É assim que nós temos que fazer. É orar. É buscar a Deus. E não é procurar culpado, não. Porque se você for procurar culpado, culpa o diabo. Culpa ele porque ele mata, ele rouba, ele destrói casa e família. Esse faz tudo errado. E muitas vezes as pessoas ainda dão brecha para ele usar ainda. Esse é o culpado de tudo. Não é uma carne, não é um sangue, não. Viu? Esse é o culpado. E eu vou ler aqui um pouco da palavra, tá, meu povo? Aqui, ó. Com tudo isso, ele olhava e quando estava angustiado, ouvia o seu clamor e lembrava-se de suas alianças com ele. E se arrependeu como forma de multidão e sua misericórdia. Tão linda essa palavra, né, gente? Também fez que tivesse sede dele, misericórdia, todos os que tinha cântico. E salve nosso Senhor Deus, nossos os olhos, nós entre as nações, para que louvamos o teu santo nome, para que agloriamos o teu louvores. Bendito seja Deus de íris, desde a eternidade, eternidade. Diga-me todo o povo. Aleluia. Amém. Essa é a palavra. É a palavra de Deus. É pregado com muito amor. É como João, né? Eu estava assistindo ali, né? Olhando que João Paulo é como Paulo, né? Olha o que Paulo era para Deus. Paulo era prisioneiro de Deus. Paulo era prisioneiro de Jesus. E ele nunca ficou com raiva do Senhor. E ele amava o Senhor Jesus com todo o seu coração. E ele escrevia para Jesus. Ele não conseguia ter raiva no seu coração. E ele dizia: o Evangelho do Senhor, né? O Evangelho do Senhor. Essa palavra, gente. Nós temos que amar para nós ser amado. Para nós poder ter a presença do Senhor Jesus na nossa casa e na nossa vida. É amando, é abrindo o coração para Ele. E amando as pessoas. Como Jesus gostaria de cada um amar, cada um. Não importa que seja. Não importa que ele seja. Não importa quem seja.
mas só ame. E o resto Deus trabalha dia e noite. É isso que eu digo a vocês. E que Deus abençoe cada um de vocês. É Salmo, tá, meus? É Salmo. Tá, gente? É Salmo 6. O versículo é o 48. Tá bom? E essa é a Bíblia do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.